Lúcifer engana, Cristo prevalece. O orgulho de Satanás amadureceu e se tornou uma rebelião declarada. Ele acusou Deus de ser injusto e desleal. Contaminou os anjos com suas dúvidas e acusações. O que Apocalipse 12, verso 4 revela sobre a habilidade de Satanás para enganar? Quantos dos anjos caíram em suas mentiras sobre Deus? Quando a guerra surgiu no céu, os anjos tiveram de decidir: seguiriam a Jesus ou a Lúcifer? Qual foi a natureza dessa guerra? Foi uma guerra física, de ideias ou as duas coisas? Não sabemos os detalhes, mas o conflito foi físico o suficiente para que Satanás e seus anjos fossem expulsos, e não houvesse mais lugar para eles no céu. Apocalipse 12, versos 8, 9. Essa guerra, obviamente, incluiu algum tipo de elemento físico. Uma coisa podemos afirmar sobre a guerra no céu: todo anjo teve de decidir a favor ou contra Cristo. A quem seguiriam? De quem seria a voz que ouviriam? Os anjos leais escolheram ser obedientes aos mandamentos amorosos de Cristo, ao passo que 1/3 dos anjos ouviu a voz de Lúcifer, desobedeceu a Deus e perdeu o céu. Também nós, neste tempo crítico da história, somos chamados a decidir a favor ou contra Cristo. Devemos declarar de que lado estamos, de Cristo ou de Satanás. Leia Gênesis 2, versos 15 ao 17, Êxodo 32, verso 26, Josué 24, verso 15, 1 Reis 18, versos 20, 21 e Apocalipse 22, verso 17. Que princípio fundamental do grande conflito esses versos nos ensinam? Quando Deus criou a humanidade, Ele incorporou profundamente em nosso cérebro a capacidade de raciocinar e escolher. A essência da humanidade é a capacidade de fazer escolhas morais. Não somos robôs. Fomos criados à imagem de Deus, diferentes dos animais quanto à capacidade de escolher e seguir princípios espirituais eternos. Desde a rebelião de Lúcifer no céu, e desde a queda do ser humano, Deus chama seu povo a responder ao seu amor e ser obediente à sua lei, escolhendo servi-lo. Que lições aprendemos da batalha no céu que se aplicam à nossa batalha contra o mal? Se Satanás enganou seres perfeitos, será que pode nos enganar? Aquele que havia se colocado em oposição a Deus era um ser de grande poder e glória. Lúcifer tinha sido o querubim cobridor. Estivera na luz da presença divina. Havia sido o mais elevado de todos os seres criados e revelava ao universo os propósitos divinos. Depois de pecar, seu poder de enganar se tornou maior, e ficou mais difícil descobrir seu caráter, por causa da posição exaltada que tinha junto do Pai. O desejado de todas as nações, página 610. Sendo nossos primeiros pais colocados no belo jardim do Éden, foram provados quanto à sua lealdade para com Deus. Eram livres para escolher o serviço de Deus, ou pela desobediência, aliarem-se ao inimigo de Deus e do ser humano. Caso eles desconsiderassem os mandamentos de Deus, e dessem ouvidos à voz de Satanás ao falar ele por meio da serpente, não somente perderiam seu direito ao Éden, mas a própria vida. Com que intenso interesse observava todo o universo o conflito que decidiria a posição de Adão e Eva. Quão atentos os anjos escutavam as palavras de Satanás, o originador do pecado, enquanto ele tentava anular a lei de Deus por meio de seu enganoso raciocínio. Quão ansiosos eles esperavam para ver se o santo casal seria iludido pelo tentador e cederia às suas armadilhas. Adão e Eva persuadiram-se de que de coisa tão pequenina como comer do fruto proibido, não poderiam resultar tão terríveis consequências como Deus havia declarado. Esse pequeno ato, entretanto, era pecado, a transgressão da imutável e santa lei de Deus, e abriu as comportas da morte e indescritível miséria sobre nosso mundo. Não consideremos o pecado como algo banal. Para conhecê-lo, 8 de janeiro. Estamos vivendo no tempo final e Satanás está agora operando com poder absoluto a fim de que com sutis tentações possa vencer aqueles que creem em Jesus. Mas devemos ser guardados pelo poder de Deus. 1 Pedro 1, verso 5. Portanto, quando sob tentação dá glória a Deus que é capaz e guardará a pessoa crente para que esta não seja dominada pelo astuto inimigo. O grande enganador tem sido declarado um acusador, um mentiroso, um atormentador e assassino. Mas seja o que for que ele tenha levado outros a dizer a seu respeito, o Senhor pode dizer-lhe o que disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Mateus 16, verso 23. Ele pode dizer-lhe: não se introduzirá entre mim e a pessoa pela qual morri como resgate. É sua a decisão de desprezar a Satanás com suas tentações e aceitar a Jesus.
Aproxime-se de Cristo pondo suas mãos nas dele, e ele segurará firmemente a sua e nunca abandonará a pessoa que deposita confiança nele. Olhando para o alto, 28 de janeiro.